E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre equações do segundo grau com uma incógnita. Toda equação escrita nessa forma geral é uma equação do segundo grau, tá? Então, por que a gente chama de equação do segundo grau? É que a gente tem aqui, na verdade, como se fosse um polinômio, vou mostrar aqui, um polinômio, tá, do segundo grau. Aqui eu tenho um trinômio do segundo grau, aqui eu tenho um binômio do segundo grau, ok? Então, eu tenho uma equação do segundo grau. A, B e C são, então, os coeficientes dos termos dessa equação. Tá legal? O A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Por isso, o A tem que ser diferente de zero. Porque se A valer zero, eu vou ter 0 vezes um determinado valor, é zero. Aí eu não vou ter mais a equação do segundo grau. Vai ser uma equação do primeiro grau. Por isso que A não pode valer zero. A pode valer 1, pode valer 3, pode ter um valor negativo, pode ser uma fração. Nunca um valor zerado, um valor nulo. Aqui eu trouxe 3 exemplos. Tá? Aqui eu posso dizer aqui para você, a gente pode dissecar aqui em os coeficientes. Eu posso dizer aqui que A vale 1, coeficiente A vale 1, coeficiente B vale menos 6, coeficiente C vale 9. Isso é muito importante conhecer os coeficientes. Tá? Aqui, o coeficiente A vale 3, o coeficiente B é aquele que acompanha o x, ó. Então ele vale 18. Cadê o coeficiente C, professor? C vale 0. C pode valer 0. Aqui, o coeficiente A vale 1. E o coeficiente B? Cadê o B? Aqui é como se fosse 0x menos 25. Então, o coeficiente B vale 0. O coeficiente C vale menos 25. Ok? Para resolver essas 3 equações, a gente pode resolver usando o processo de equações produto. Vou escrever aqui, ó, equações produto. Como que isso funciona, professor? Bom, eu preciso então fazer uma coisa que nós aprendemos, que é fatorar essa expressão. Ou seja, se eu conseguir escrever essa expressão na forma fatorada, eu vou ter um produto entre 2 expressões algébricas. Isso é, na verdade, um trinômio do quadrado perfeito? Olha só que interessante. Eu tiro a raiz quadrada aqui, tiro, é x. Então, eu tenho x menos 3 ao quadrado. Que, na verdade, é x menos 3 que multiplica ele mesmo. Então, eu vou substituir essa expressão por essa. Então, eu vou dizer que isso é igual a 0. Vou fazer o mesmo com os outros. Aqui é um binômio, então não é trinômio do quadrado perfeito. Tem fator comum? Tem. Quem é o fator comum? 3x. 3x é fator comum. Ok? Então, 3x ao quadrado dividido por 3x vai dar x. 18x dividido por 3x mais 6. Então, eu vou substituir essa expressão por essa. Então, eu vou dizer que isso é igual a 0. Lá eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Na diferença de 2 quadrados, eu vou ter, então, o produto da soma pela diferença dos mesmos 2 termos. Então, x ao quadrado, raiz quadrada dele é x, raiz quadrada de 25 é 5, então eu tenho x mais 5, que multiplica x menos 5, então eu vou substituir e falar que é igual a 0, tá? Chegando aqui, eu simplesmente vou dizer o seguinte, eu tenho um número que multiplicado por ele mesmo dá 0. Quando que eu tenho um número multiplicado por ele mesmo dá 0? Se esse cara valer 0, 0 vezes um número igual a 0, ou um número vezes 0 igual a 0. Qual dos termos vale 0? Não sei. Então, eu vou chamar ambos de 0. Então, eu vou simplesmente separar os dois. Mesma coisa, ó, este vezes este igual a 0. Então, eu vou separar. Tá? E olha só o que vai acontecer. Ó. Então, aqui eu vou chamar de x menos 3 igual a 0. X menos 3 igual a 0. 3x igual a 0, x mais 6 igual a 0, e vou resolver as equações do primeiro grau de forma separada. Daqui a pouco eu chego lá.
Menos 3 está subtraindo, passa somando, x igual a 3. Passa somando, x igual a 3. Então, a solução aqui, vou colocar de azul, a solução aqui é 3. A solução é a raiz da equação aqui. É o valor 3. Aqui, 3 está multiplicando, 3 passa dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 0 dividido por 3. E quanto é 0 dividido por 3? 0. E lá, o 6 está somando, ele passa subtraindo. Então, x igual a 0 menos 6. Nesse caso, eu tenho x' e x duas linhas. Ou seja, eu tenho dois resultados. Então, a nossa solução é o 0 ou o 6. Temos dois resultados, duas raízes para essa equação do segundo grau. Ali, vamos separar então aquele esqueminha. Uma expressão multiplicada por outra que dá 0, então esse vale 0 ou esse vale 0. Vamos separar e simplesmente eu digo que x mais 5 é igual a 0 e que x menos 5 também vale 0. Resolvendo esta equação e esta, então aqui o 5 que está somando passa subtraindo, então x igual a menos 5. O 5 está subtraindo, então ele passa operando inversamente, passa somando, 0 mais 5 é mais 5. Então eu tenho x' e x duas linhas, tendo duas soluções para essa equação também. Então eu tenho o menos 5 e o mais 5 como solução para a equação do segundo grau da opção C. Então eu posso simplesmente fatorar, ok? Ah, professor, mas nem todo trinômio é um trinômio do quadrado perfeito. Verdade. Aí nesse caso nós vamos usar a fórmula de Bhaskara na próxima aula para resolver as equações do segundo grau completas, essas são completas, usando a fórmula de Bhaskara. Mas aqui, se eu posso fatorar, eu chego ao resultado de forma bem simples, ok?